Boa tarde, nós iremos continuar a apresentação do nosso empreendimento e estaremos mostrando a parte de esgoto e sistemas pluviais. Aqui quem fala é a Gabriela. Para o sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário do empreendimento, foi utilizado o método de dimensionamento que consta na NBR 8160, considerando a unidade Hunter de contribuição, que é um fator numérico que representa a contribuição considerada em função da utilização habitual de cada tipo de aparelho sanitário. Os diâmetros dos ramais de descarga podem ser observados a partir da tabela 5. Já os ramais de esgoto foram dimensionados a partir da tabela 6. Quanto à inclinação, foi considerado 2% para tubos de diâmetro de 40, 50 e 75 e 1% para tubos de 100. Para o dimensionamento dos tubos de queda, foi necessário realizar o somatório do UHC e observando a tabela 7, onde nós utilizamos o lado direito da tabela, pois o prédio consta com mais de 3 pavimentos. Em relação ao dimensionamento do ramal de ventilação, adotou-se os diâmetros de acordo com a tabela 8 e para a coluna de ventilação adotou-se a tabela 9. O coletor predial e os subcoletores foram dimensionados a partir dos valores da tabela 10, sendo que o coletor predial deveria ter diâmetro nominal mínimo de 100 e ainda, de acordo com a norma, para prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro para a somatória do número de UHC. Nos demais casos, deve ser considerado todos os aparelhos contribuintes para o cálculo. Abaixo contam os cálculos e informações para o dimensionamento da rede de esgoto sanitário do empreendimento. Aqui nós temos o cálculo TG1, o cálculo para TQ1, TQ2, TQ3, TQ5 e TQ6, o cálculo para o TQS1, o cálculo para o TQ4 e o cálculo para o TQ7, onde quase todos os tubos de queda e ventilação ficaram com diâmetros de 100, exceto pelo TQ7, pois só tinham as 12 pias de churrasqueira, então eles não teve uma contribuição muito grande. Quanto aos subcoletores, todos ficaram com diâmetro de 100 e inclinação de 1%, exceto pelo TQ4, que ficou com 2% de inclinação, pois ele recebeu maior contribuição. Quanto aos banheiros, a cozinha, o bar e o lavabo do térreo, eles não aparecem na prumada, pois foi feita uma conexão direta na caixa de inspeção, como a Suiane vai mostrar a seguir no projeto. Para a caixa de gordura, como houve a coleta de mais de 12 cozinhas, será prevista uma caixa de gordura especial, de forma prismática, com o volume da câmara de retenção de gordura calculado a partir da NBR 8160. Para o cálculo do volume, foi levado em consideração cerca de 220 pessoas. Este número vem do cálculo da população feito na M1, resultando em um volume de 460 litros, que, como haverá duas caixas de gorduras para o empreendimento, cada uma deverá reter 230 litros, sendo instaladas uma no acesso principal e a outra no acesso pelos fundos. Quanto aos coletores prediais, nós possuímos 2 coletores, um para cada lado também, um no acesso principal e outro no acesso pelos fundos, onde o primeiro possui um diâmetro de 150 e inclinação de 1%, e o segundo possui um diâmetro de 100 e 2% de inclinação. Então, continuando, eu sou Yane, vou apresentar a localização das prumadas. Aqui nós temos as localizações das prumadas do duplex na planta baixa que eu vou mostrar agora. Elas são essas daqui, na série reforçada. A TQ1, a TQ2, a TQ3, a TQ4, a TQ5 e a TQ6. Aqui na área do lazer, nós temos as prumadas, onde podemos ver que algumas prumadas da ventilação já encerram nesse pavimento, porque não há necessidade de uma continuação se não tem mais a contribuição. Aqui nós temos os detalhamentos dos banheiros, como por exemplo esse daqui. O banheiro feminino, o masculino e para pessoa com deficiência, com as saídas do esgoto dos vasos sanitários seguindo para a tubulação. E aqui uma caixa sinfonada com porta-grelha. Aqui na garagem, nós fizemos um exemplo do desvio da nossa TQ7, que teria a descida na outra planta baixa, que fica exatamente aqui. Já na TQ6, temos esse outro desvio também. E na TQ5, tivemos que fazer um desvio
para que caísse no shaft, porque antes estava caindo aqui fora. Aqui em cima encontramos o tubo de gordura TG1 e o tubo de queda TQ1, que estavam caindo na área dessa escada. Então nós fizemos um desvio para que ele acabasse caindo aqui nessa outra área. Aqui nós temos, por exemplo, essas pias que vêm com inclinação de 2%, fazendo mais essas duas ligações. E segue para essa caixa de gordura 2. E em seguida chega nessa caixa de inspeção 2, onde nessa caixa de inspeção já podemos ver outras tubulações de tubos de queda que vêm, por exemplo, daqui. E seguem exatamente para cá. Desagam no mesmo lugar. Esses são da série normal, porque são só de um pavimento. Aqui em cima podemos ver também os subcoletores, que saem aqui dos tubos de queda e chegam na caixa de inspeção. Os nossos subcoletores têm diâmetro de 100 e inclinação de 1%, com exceção desse tubo de queda 4, que a inclinação foi de 2%. Para finalizar, então, vou mostrar para vocês as saídas. Uma delas mostra que a caixa de inspeção segue para o coletor predial, que liga na rede pública. E a mesma situação, então, acontece aqui desse outro lado, da mesma forma. A caixa de inspeção segue para o coletor predial, que liga na rede pública. Eu me chamo Menick e eu vou falar um pouco sobre as etapas que foi considerada para o dimensionamento de rede de águas pluviais. Esse dimensionamento usou como referência a NBR 10884 de 89, levando em consideração uma laje impermeabilizada no terraço e sem acesso a moradores, somente para técnicos e manutenção. Essas são as fórmulas que foi utilizada para o cálculo da área horizontal e vertical. Para o cálculo de vazão de projeto, foi considerada uma intensidade pluviométrica de 150 mm por hora, sendo adotado para Balneário Camboriú. E também foi previsto uma medida adicional de segurança, ou extravasores. Nessa tabela 11, podemos observar a vazão de suporte, que é utilizada para o dimensionamento dos condutores horizontais. E para os condutores verticais é usado esse ábaco para o dimensionamento. Na próxima tabela, vamos observar os dados que obtivemos através dos cálculos apresentados acima, sendo considerado para lazer inferior portas-grelhas quadradas. Aqui foi as áreas que foram calculadas, área plana, área vertical, tendo um valor acumulado, e assim podendo fazer o dimensionamento dos condutores. Para o condutor horizontal foi utilizado essa tabela 11 da vazão de suporte, tendo diâmetro e inclinação. E para os condutores verticais, utilizou-se o ábaco. Como exemplo, pegou o valor de 1916, veio no ábaco mais ou menos aqui, e fomos na linha maior, superior a 25 metros. E tivemos o valor em torno de 85 milímetros para o condutor, sendo adotado 100 milímetros para todos os condutores verticais. Oi, professor. Agora quem vai apresentar sou eu, Alissa, e eu vou mostrar sobre o projeto da rede de águas pluviais. Então, aqui no pavimento da casa de máquinas, nós temos esse terraço, que como a Menick comentou, ele não terá acesso dos moradores. Então, nós colocamos esses dois pontos para fazer a captação da água desse espaço, sendo que aqui então nós temos a P2 e aqui nós temos a P1. Indo para os pavimentos inferiores, chegando aqui no pavimento do loser inferior, a gente tem então esse embasamento, que também precisa fazer a captação das águas pluviais. Então aqui a gente dispôs 16 grelhas, sendo que elas foram distribuídas assim. 3 grelhas para então a P3,
3 grelhas para a P4, 5 grelhas de cada lado vai para a P5 e do outro lado vai para a P6. Só que apesar disso, como a vazão de entrada delas são de 30 litros por minuto mais ou menos, não seria suficiente para comportar toda a vazão que ia ser recebida. Então, por isso foi necessária a utilização de 4 tubos extravasores, que eles foram alocados em pontos estratégicos. Então, aqui nós teríamos um, aqui seria um segundo tubo, aqui atrás nós temos então mais este tubo, e por último este aqui. Eles foram colocados então com uma medida adicional de segurança para captar toda a água desse local. Continuando aqui, nós podemos ver ainda os condutores horizontais, né? Que, como foi falado, seria necessário eles terem um diâmetro de 200 milímetros com inclinação de 1,5%. E aqui ainda a gente tem as prumadas, que elas teriam um diâmetro de 100 milímetros, sendo que devido ao embasamento ele ter 6 pavimentos, elas precisam ser de PVC, mas da série reforçada. Aqui no pavimento de garagem, foi realizado o desvio da AP2, porque ela desceria aqui mais ou menos. Então ela foi encaminhada para a AP5, que está localizada aqui. Que devido ao seu diâmetro e também como o escoamento é facilitado na vertical, não teve problemas quanto a receber a contribuição dessa prumada também. Indo aqui agora para o pavimento térreo, nós podemos ver então os condutores eles se encaminhando para suas caixas de captação. Aqui na frente a gente tem então a AP1 indo para a caixa de captação. E aqui nós temos também a P3 e a P4. Aqui embaixo nós temos a P5 e a P6, indo também para a caixa de captação. Depois da caixa de captação, então elas vão seguir para um tanque de contenção pluvial, que é exigido pela legislação de Balneário Camboriú. E antes delas irem para a rede pública de água pluvial, elas precisam então passar por uma caixa de areia, que é para evitar que passem detritos sólidos. Bom, então agora indo para o esquema vertical, aqui nós vamos ter então as prumadas dos tubos de queda, né, da parte da coluna de ventilação e também das águas pluviais. As prumadas com os mesmos pontos de contribuição elas foram colocadas em um mesmo esquema, sendo as quais possuíam desvios, eles foram representados aqui neste pavimento. Então, começando pela TG1 e TQ1, na TG1 nós temos então 6 unidades de contribuição e na TQ1 nós temos 9 unidades. Então, nos ambientes que possuem as bacias sanitárias, nós fizemos a representação desta forma. E nos ambientes em que teriam, por exemplo, a área de serviço ou a pia de cozinha, que é esse caso, foi realizada a representação dessa forma. Então, aqui continuando a prumada, as duas vão sofrer um desvio. Então, aqui a prumada de ventilação também. E aqui, então, nós vamos ter a prumada, então, do TG1 se conectando à caixa de gordura. E depois ela vai passar para uma caixa de inspeção. E a TQ1 já é ligada na caixa de inspeção. E aqui ainda vale ressaltar que como nós tínhamos essa contribuição aqui no pavimento de desvio, foi necessário, então, colocar 1 metro para que ela pudesse entrar na prumada. Aqui a gente tem então o do TQ2, TQ3 e o TQ5. Elas possuem 9 unidades de contribuição. E aqui embaixo a gente pode ver então os desvios. A TQ2 e a TQ3 elas continuaram. Teve o desvio apenas dessas prumadas aqui.
E cada uma, então, foi para as caixas de inspeção. A TQ2 e a TQ3 para a caixa de inspeção 1 e a TQ5 para a caixa de inspeção 2. A nossa próxima prumada seria a TQ4 e a prumada de serviço, né? Então, a TQ4 nós temos 9 unidades de contribuição e na prumada de serviço nós também temos 9 unidades. Essa prumada de serviço ela sofre um desvio e aqui então ela se encaminha para a caixa de inspeção e a TQ4 também para a caixa de inspeção 1. E por final a gente tem aqui a TQ6 e a TQ7, elas possuem 9 unidades de contribuição. A TQ7 ela possui 3, pois se refere às pias da churrasqueira. E ela então precisa ser ligada, ela sofre os desvios, né? E aqui elas precisam ser ligadas a prumada 7 na caixa de gordura. Depois ela passa para a caixa de inspeção. A TQ6 ela já é ligada diretamente na caixa de inspeção. Aqui embaixo a gente tem então a contribuição do banheiro do térreo, que ele já vai direto para a caixa de inspeção 1. Aqui nós temos a parte da cozinha, né, do bar do café, que precisa passar então na caixa de gordura e depois na caixa de inspeção. E aqui um lavabo que vai direto para a caixa de inspeção. Quanto à parte das águas pluviais, aqui a gente tem a P1 e a P2, que vem desde a parte do terraço, que está aqui, né? Então, a P2, como eu falei, ela vai sofrer um desvio e vai se conectar na P5. E aqui seria a representação, então, da P5 e da P6 também, né? E aqui seria da P3 e da P4. Ela indo para a caixa de captação 1 e essa daqui indo para a caixa de captação 2. E aqui também colocamos a representação do tanque de contenção pluvial e da caixa de areia e depois seguindo para a rede pública de águas pluviais. E seria isso, obrigada.